Arro pessoal, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio, e hoje temos um dia bastante movimentado no céu. Vamos lá conversar sobre tudo que a gente pode trabalhar hoje, utilizando essas energias para o nosso processo evolutivo. Bom, a Lua pela manhã continua ainda no signo de Virgem, temos uma Lua crescente em Virgem, lembra bastante aí de bons hábitos, de trazer esse aprimoramento que a Lua em Virgem traz. E ela já faz, ó, 7h14 da manhã, bem cedo, um trígono com Urano. Então, um aspecto bem interessante, um aspecto de energização, um aspecto de boas ideias, libertação, novidade, fazer o novo. E aí, novamente, né? Lembra, você não vai mudar fazendo a mesma coisa que você tem feito ao longo dos últimos tempos. Então, pergunte-se hoje, né? O que você tem que fazer de novo? Qual é o hábito diferente, a novidade que você tem que colocar na sua vida para poder ter uma mudança? Trígono com Urano, né? Novamente é um aspecto fluente, né? Os dois planetas estão se falando bem, estão em signos de terra, que pode trazer novidades, bons insights para, né, o cuidado com o corpo, como eu comentei, né? Trabalhar ali a nossa saúde e também em termos de trabalho. Reflexões interessantes ali para melhorar o seu trabalho, o seu dia a dia e a sua renda financeira. Bom, 8h11 da manhã, a Lua faz uma quadratura com Júpiter. É um aspecto de tensão com o chamado grande benéfico, que está finalizando, né, a sua passagem pelo signo de Gêmeos. Veja, na semana que vem, na segunda-feira, vai ser segunda-feira da semana que vem, o Júpiter já entra no signo de Câncer. Então ele está finalizando a sua passagem por Gêmeos. Agora, só daqui a 12 anos, ele vai voltar para esse signo de Gêmeos. E nesse momento aí que a Lua sai, né, do signo de Virgem também, dá esse desentendimento com Júpiter. A grande questão aqui é a gente sempre lembrar, né, que mesmo aquilo que é bom, se não tiver na dose certa, vai causar problema, né? Então mesmo o otimismo, que é muito bom, aliás, é interessante, né? Eu falo que eu sempre vou compartilhando aqui meus estudos com vocês lá no Instagram. Ontem mesmo eu li um estudo que fala, né, que claramente, ó, presta atenção, claramente o otimismo, você ser uma pessoa otimista é ótimo para a saúde e longevidade, né? Então isso aí é inegável, se percebe, né, através de estudos que você ser otimista é muito bom para a sua saúde e longevidade. Só que o excesso de otimismo aí já vai pela via contrária, né? Então, quem é excessivamente otimista, ou seja, se não tem o Saturno ali no meio, né, na equação, para deixar a coisa mais moderada, a pessoa aí vai ao contrário. Aí ela tem um prejuízo para a saúde e a longevidade. Vou dar um exemplo, né? Que até eles falam sobre esses exemplos assim no estudo. Imagina que você, né, é otimista e você fala, não, eu vou estar bem, você acredita na vida, você tem emoções positivas, que o seu corpo inteiro sente isso. Lembra, aliás, ao longo dessa nossa conversa eu vou falar sobre outros estudos que eu fiz agora de manhã, né, que como o amor mexe com o cérebro. Então imagina que você está ali otimista, então assim, você tem uma predominância de emoções positivas que são benéficas, né, para a saúde e assim por diante. Agora imagina que você é excessivamente otimista e fala, não, eu posso fazer tudo, eu posso comer um monte de doce e não vou ter nunca nenhum problema. Eu vou me encher de doce, gordura, enfim, aquela alimentação que a gente sabe que não é saudável. E aí você fala, não, eu posso fazer isso, tá tudo certo. E aí chega uma hora que, né, vem aí o problema, vem ali uma doença metabólica e assim por diante. Então, a quadratura com Júpiter vem lembrar a gente que o Saturno ele é importante, ele está no universo por um propósito, né? Então lembra, o Júpiter expande e o Saturno contrai. Nenhum dos dois sozinho é interessante, né? Porque o Júpiter só expandindo, 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 isso vai parar onde? Né? E o Saturno só contraindo, 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 a gente, né, fica, não sai do lugar, a gente morre, né? Então, o equilíbrio entre as duas energias é importantíssimo. E veja, né, já veja que a tensão que a gente vai ter nesse mês, aliás, quem quiser vem fazer o seu mapa, vem relembrar algumas coisas, mesmo que você fez ali no início do ano, porque agora a gente tem, né, essa entrada de Júpiter no signo de Câncer e vai ter essa quadratura com Saturno e Netuno. Então a gente vai ter nesse início de Júpiter em Câncer, essa chamada de Saturno. O que, né, de forma tradicional, se diz que não é uma coisa legal, vai ser um problema ali, né, para esse benefício de Júpiter. Eu, dentro de uma consciência evolutiva, percebo que
é o Saturno chamando a atenção ali para falar, beleza, Júpiter em exaltação, né, no signo de Câncer, é maravilhoso, mas tem que lembrar que o Saturno é importante também. Então, todo crescimento, toda expansão tem que ser estruturada. Bom, e aí a gente tem essa quadratura com Júpiter que acontece às 8h11 da manhã. A Lua vai ficar por um período curto ali, naquela famosa posição fora de curso, que a gente fica ali meio solto, né, sem a Lua falar com ninguém. Mas isso acaba rápido, né, porque 10h38 da manhã a Lua entra no signo de Libra. E aí a gente tem os temas librianos vindo à tona, temas do amor, do relacionamento. E aí, novamente, né? Hoje de manhã eu estava lendo, achei muito, muito interessante as sincronicidades vindo. E eu peguei um livro lá emocional do Leonardo Mlodinow, não sei exatamente como fala o nome dele, porque o sobrenome dele é meio diferente assim, mas ele tem uma série de livros aí bem legais e eu estou terminando aquele emocional, que, né, dizem até que é o novo livro ali da inteligência emocional, que o Goleman fez o estudo lá atrás, né? E aí eu peguei justamente, eu estava parado no capítulo do amor, né? Ele falando ali da questão do amor. E eu vou tirar, né, uma fotinho ali, colocar no Instagram para você também refletir ali nas palavras do próprio autor. Mas o fato é que quando a gente está apaixonado, quando a gente ama, né, o cérebro se modifica. Né, e aí os neurocientistas lá identificam áreas do cérebro que, né, se ativam, desativam. E uma coisa que é muito interessante é que a gente tende a realmente pensar mais no outro. E que isso, inclusive, pode ser um problema, né? Porque aí ele até questiona lá, né? Por que que a evolução, né? Por que que a evolução fez isso? Porque imagina, se você começa a priorizar mais o outro, a pensar mais no outro, você está meio que indo contra a sua vida, né? É aquela coisa, né? Pelo outro eu faço tudo e por mim eu me deixo. Mas tem um porquê, né? Ele mesmo coloca ali que se a gente for realmente refletir, isso é em prol da vida. Porque quando você pensa no outro e o outro também pensa em você, gera-se uma união. E aí os filhos, né, a prole pode prosperar. Fato é que, né, existe sim, isso, olha o estudo astrológico, né, de milhares de anos que é comprovado ali pelo cérebro, né? O signo de Libra, que é o oposto a Áries. Áries é o eu penso em mim, né, eu quero estar em primeiro lugar, esse é o Áries. E Libra é justamente o outro. Eu penso no outro, estou preocupado com o outro. E é o signo do relacionamento, do casamento, do amor. E a própria neurociência mostra que, sim, o nosso cérebro se modifica por conta desses sentimentos. Então a Lua entra em Libra, começa a trazer à tona aí aquele período do mês, lembra? A gente tem aí um mês que corre e a Lua vai passando por todos os signos e traz o tema daquele signo para a gente refletir, para a gente trabalhar. E claro, né? E você que conhece o seu mapa, o que você pode ver? Né? Você vai vendo aonde a Lua vai ativando, porque eu já sei, olha só, eu, por conhecer muito bem meu mapa, eu já sei que a Lua entrando em Libra, ela está passando pela minha casa 7, que é a do relacionamento. Então esse tema vem duplamente para mim, porque além de no céu, né, a Lua em Libra significa isso para mim, também no meu mapa ativa isso. E eu sei que nos próximos 2 dias a Lua, finalizando a passagem por Libra, ou seja, na sexta-feira, ela já começa a entrar em Escorpião e na minha casa 8. Né? Então eu já sei os temas que vêm à tona. E é muito interessante porque eu já posso me preparar, né? Eu já sei que o fim de semana tem as ativações escorpianinas lá de casa 8 e eu já vou me fortalecendo para passar pelos mergulhos ali que podem vir. Bom, a Lua entra em Libra e aí veja, né, se você tem planetas em Libra que serão tocados, serão aí, né, ativados pela Lua nesse momento. Também se você tem, né, planetas em outros signos cardinais, a Lua faz uma tensão ali, então, por exemplo, o próprio signo de Áries, se você tem pontos ali, né, em Áries, a Lua faz uma oposição, ou em Câncer e Capricórnio, a Lua também faz ali uma quadratura. Então, por exemplo, né, eu sei que eu tenho ali a minha Vênus em Capricórnio, meu Júpiter em Capricórnio, a Lua em Câncer, que será tensionada por essa Lua durante a passagem por Libra. E o que acontece? A Lua entra em Libra, gostosinho, né, o signo do equilíbrio, da harmonia, mas as coisas não são sempre, né, tranquilas, porque agora a gente tem Saturno e Netuno ali no início de Áries. Então, todos os planetas que ingressam em qualquer signo cardinal. Ó, pessoal, se você quiser ter esse domínio, né, quando eu falo cardinal, aqui eu procuro explicar sempre, mas assim, aqui a ideia é que eu explique o porquê que eu estou falando. Eu não gosto
de só falar, ah, hoje você vai ter harmonia, hoje você vai ter o amor da sua vida, essa coisa toda, porque eu gosto de ir falando, por que, que eu estou falando o que eu estou falando, né? Então é interessante você ter essa linguagem da astrologia, pelo menos, né? E ir se acostumando com ela. Então se você tem é, planetas ali em signos cardinais, que são Áries, o Libra, o Câncer e o Capricórnio, como Saturno e Netuno estão no início de Áries, todos os ingressos nesses signos agora, né, já não são tão tranquilos. Eles passam por esse teste ali, essa tensão com esses planetas. Então a Lua entra em Libra, 10h38, meio-dia e 4, bem ali no horário do almoço, a Lua se opõe a Saturno. E aí vem justamente aquele, primeiro, né, toda oposição, ela remete muito à questão de relacionamento, então ela vai trazer à tona questões de relacionamento, projeção. Aliás, tem um livro também de psicanálise que eu estou lendo, que é agora de manhã, né, fala muito sobre a questão da projeção. Então vem esses temas à tona e pede equilíbrio, né? Então enquanto a Lua pensa ali na coisa do pensar no outro, né, como eu comentei, né, colocar o outro em primeiro lugar, o Saturno que está lá em Áries fala, peraí, mas tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, perceba isso na sua vida, perceba se você é uma pessoa, sempre que a gente tem, né, ativações dessa polaridade Áries e Libra, a gente tem que parar e fazer uma reflexão, porque tudo precisa do equilíbrio. Realmente, assim, quando você se relaciona com alguém, tem que ir para a polaridade libriana, considerar a pessoa, né, enfim, valorizar a pessoa. Mas se a gente vai muito para a polaridade libriana e esquece da gente mesmo, né, esquece do nosso eu, não tem jeito, vai acabar dando um problema pela enantiodromia, né, pelo próprio taoísmo, que fala que o yin se transforma em yang, toda essa dança de polaridades. Se você for muito para um extremo, vai chegar um momento que você vai ter que voltar muito para o outro extremo. Então, é quando a pessoa, de repente, prioriza muito o outro, né, ela prioriza muito o relacionamento, a parceria, aí ela vai ficando insatisfeita, né, inconscientemente ali insatisfeita, pode acontecer algum problema ali no relacionamento, alguma tensão, e ela se volta completamente para o eu. E aí ela vai totalmente para a polaridade do Áries. Então, o ideal sempre é o equilíbrio, né? E o próprio Saturno em Áries, nos próximos anos, vai trazer essas reflexões bastante para a gente, né? Como estão o equilíbrio das nossas relações. Lua em oposição a Saturno pode trazer uma chateação, pode trazer ali um peso, né, emocional. Então perceba também, né, como é que vai se apresentar para você, alguma cobrança que pode vir. E 14h30 a Lua faz oposição a Netuno. Aí o Netuno, novamente, né, de forma geral, de forma prática, ele pode deixar a gente desatento, deixar a gente ali meio perdido, né, uma tarde meio nebulosa. Aí fica a dica, né? Tem ali o seu óleo de alecrim, o seu óleo de, né, o vetiver para aterrar, o patchouli, ó, pessoal, o patchouli, ele está com 10% de desconto a mais, né, na do Terra nesse mês. Cada mês a gente tem ali um óleo que ganha um desconto adicional. Então, se você se cadastra, você já tem um desconto de 25%, né, que já traz ali um outro valor. E todo mês tem um óleo que tem, além desses 25%, 10% a mais. E isso, né, se você somar, serão 35% de desconto, e se você somar o cashback, né, pode chegar aí até 55% de desconto, que é o que eu recebo, né? Quando eu comprar o patchouli esse mês, eu vou ter basicamente 55% de desconto no valor do óleo. E o patchouli é um óleo maravilhoso, eu estou preparando ali, né, para a galera que está no meu grupo da Doterra, eu quero fazer um vídeo para apresentar o patchouli. Ele é um óleo incrível, o cheiro dele é maravilhoso, se você conhece, você provavelmente sabe. E ele é um óleo super aterrador, ele ajuda a gente a aterrar, ele trabalha a sensualidade, ele trabalha a conexão com o dinheiro. Então assim, a oposição a Netuno pode tirar a gente do ar? Pode, mas temos recursos, né, para ajudar a gente a contornar um pouco essa situação. Fora o que eu sempre falo, né, se você está bem com Netuno, se você trabalha aí a meditação no seu dia a dia, ele tende a ser mais bacana ali, né? Os contatos com Netuno tendem a ser melhores. Porque ele pode trazer intuições, ele pode trazer aí acesso ao inconsciente, inclusive descobertas importantes na questão do relacionamento. Então você pode ter contato através de relacionamentos, né? Porque novamente é uma oposição a insights importantes do que está no seu inconsciente, do que você aprendeu no relacionamento. E novamente, né? O Netuno é a oitava superior da Vênus e Vênus é a oitava superior da Lua. Então tudo começa pela Lua, tudo começa lá na infância. Eu vou tirar. Hoje eu quero. Ontem eu fiquei um pouco off também, né? Fui respondendo mensagem, mas não compartilhei nos stories. Mas hoje
eu quero compartilhar ali uns trechos interessantes nos stories para vocês refletirem. Né? Então veja, tudo que eu estudo muito astrologia, mas eu estudo muito a mente humana, né? Estudo muito tudo que se relaciona ao ser humano. E aí eu vou fazendo todas essas correlações, porque é assim que a gente realmente pode ajudar uma pessoa. Né? É importantíssimo você conhecer a linguagem astrológica, conhecer os planetas, aspectos, mas no final das contas, né, você vai estar lidando com uma pessoa, e a pessoa por trás do mapa é o elemento mais importante. Né? Porque, novamente, né, se você se apegar somente ao que está ali, né, ao aspecto, ao planeta retrógrado, esse tipo de coisa, pode ser uma. Que eu já peguei, infelizmente, muitas pessoas que vieram, né, de leituras, leituras que colocaram elas para baixo. Nossa, a pessoa falou que eu nunca vou ser feliz no amor. Aí é uma coisa realmente muito complicada. E não é necessariamente o mapa que vai determinar isso. O mapa ele pode estar mostrando, sim, desafios nessa área, mas não significa que a pessoa tem que ficar presa a uma encarnação de sofrimento por conta disso. Novamente, a pessoa vem com uma Vênus retrógrada, aí pode-se dizer, sim, ela tem ali um desafio maior, ela pode experimentar na vida, principalmente ali no início da vida, desafios maiores de relacionamento, mas em hipótese alguma, porque isso seria contra-evolutivo, né? Então a pessoa vem com uma Vênus retrógrada e passa a vida sofrendo, né, no relacionamento e não aprende nada, como que ela vai vir depois numa próxima encarnação, ou como que ela vai evoluir? Então, se tem um desafio no mapa, ó, presta atenção, se você tem um desafio no mapa, pode ser uma quadratura, pode ser aí um planeta retrógrado, enfim, um aspecto desafiador ali, não é para te bloquear, não é para te torturar, não é uma coisa tipo de pagar pecado, tá? Eu não trabalho com isso. Ah, você veio, né, nessa situação porque você vai ter que sofrer porque você fez alguma coisa numa vida passada. Não é ideia. Mas você veio para aprender. E aí talvez nessa área da vida a sua alma escolheu ter aprendizados mais profundos, mais importantes. Bom, e aí a gente vai seguindo às 17h51, finalzinho da tarde de hoje, né? Quarta-feira vai ter um pôr do sol ali com esse aspecto poderoso. A Lua fazendo trígono com Plutão. Então, esse resgate do nosso poder, essa regeneração que pode sempre acontecer, essa investigação profunda, né? Veja, oposição a Netuno e aí um trígono a Plutão, investigando profundamente, novamente, talvez encontrar padrões de bloqueio e de crenças limitantes e inconscientes ali, Saturno e Netuno, e quando chega ali no Plutão, você fala, eu não quero mais isso, eu vou dar a volta por cima. Plutão ele pode falar muito sobre o fundo do poço, né? Para pessoas que estão ali num ciclo de sofrimento, é aquele momento que você cai no fundo do poço e aí não dá para descer mais, né? Você tem que dar um jeito de subir, e aí vem essa força plutoniana que a gente descobre que tem, né? Que ela estava ali, mas ela estava meio adormecida, ela estava meio inacessível. Então veja, Plutão ele representa o poder que a gente tem, mas que muitas vezes é ou desconhecido, a gente não acessa ele, tem que conhecer, conheça onde está o seu Plutão, os aspectos que ele faz, ou pior, né? Ele pode ser desviado para o lado autodestrutivo. E aí também não é legal, né? Um Plutão que vai para jogando contra a gente, que pode acontecer. Bom, e aí a Lua termina, né? A Lua vai seguindo pelo signo de Libra, exaltando quem? Vênus. E lá para o final da noite de hoje, 23h31, ou seja, esse aspecto vai vibrar bastante amanhã também, a gente tem nossa querida Vênus, que também está finalizando aí a sua passagem por Áries, falando bem com Júpiter. Então, os dois, olha só que interessante, pessoal. Os dois benéficos ali, né? Júpiter, o grande benéfico, Vênus, a pequena benéfica, os dois estão em signos que não são os mais confortáveis para eles. Júpiter está em Gêmeos, que é um exílio, Vênus está em Áries, que é um exílio. Mas os dois estão finalizando essa passagem e vão os dois, olha que interessantíssimo, né? Os dois vão se fortalecer. Porque Vênus vem primeiro, né? Vênus vai mudar para Touro, vai entrar no seu domicílio, e Júpiter depois vai entrar em Câncer, que é a sua exaltação. Então olha que interessante, né? Nesse finalzinho da passagem dos dois, por signos que são desafiadores para eles, mas sempre tem os aprendizados, eles se falam bem. Então o aspecto exato acontece hoje, quarta-feira, 23h31, Vênus, a pequena benéfica, falando bem com Júpiter, o grande benéfico. Isso pode trazer benefícios, uma harmonia, um sentimento, e principalmente, né, essas crenças que a gente pode identificar, essas questões de relacionamento, podem ser bem trabalhadas.
Mas o que eu acho mais interessante é que, por mais que Vênus seja mais rápida, né? E Júpiter é mais lento que Vênus, bem mais lento, né? Praticamente 12 vezes mais lento. é, Eles, quando a Vênus entrar em Touro e Júpiter entrar em Câncer, ainda vai ter um resquício, né, dessa harmonia. Então a gente tem essa harmonia acontecendo exatamente hoje. A Vênus vai entrar em Touro, já se fortalece, continua recebendo um bom aspecto de Júpiter, embora já em signos que não se falam naturalmente, mas, né, tem ali o aspecto acontecendo. E depois, na segunda-feira, semana que vem, o Júpiter entra em Câncer e volta-se a ter esse aspecto fluente. Então hoje é entre Áries e Gêmeos, e depois, na semana que vem, esse aspecto meio que vai se desfazendo, mas tem uma conexão ainda entre Câncer e Touro. Então, é um aspecto muito interessante, aproveita, né? Cure questões de relacionamento, cure questões de autoestima, cure questões envolvendo valores, dinheiro, tudo isso pode ser beneficiado. Boas conversas, né? Já que o Júpiter está em Gêmeos, podem ajudar. Iniciativa, coragem, já que Vênus está em Áries, pode ajudar. Ufa, amanhã a gente de repente fala um pouquinho mais sobre isso, por quê? Porque o Sol vai fazer um trígono com a Lua, então continua essa temática de harmonia. Amanhã eu falo um pouquinho mais sobre isso, que já está dando, passou de 20 minutos aí a nossa conversa. Mas é assim, né? Tem dia que a gente fica mais tempo aqui, tem dia que a gente fica menos tempo. Tudo isso depende do céu e do que a gente tem para conversar, né? Mas se você gosta desse trabalho, lembra, deixa suas estrelinhas aqui no comentário, compartilha com outras pessoas, me marca lá que eu vou adorar ver você, né, compartilhando. E quer saber, primeiro, né, vem para o curso. Eu acho que o curso é o lugar onde eu gostaria que todo mundo estivesse para que você possa aprender essa linguagem astrológica e aplicar na sua vida. Hoje, inclusive, tem aula ao vivo, né? Para quem estiver no curso, nos vemos ali à noite. Espero que a energia não caia, tá? Porque ontem a energia caiu aqui à noite. Eu não sei o que está acontecendo. Aliás, comenta aí na sua região se está assim também. Uma coisa louca da luz cai, depois volta, cai, depois volta. E aí, de certa forma, né, ontem não afetou tanto, mas hoje eu dando aula, né? É muito ruim a luz cair no meio da aula e, enfim, acabar atrapalhando. Então eu vou torcer aí para que não tenha isso. Mas venha para a aula para você poder aprender. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, uma ótima quarta-feira. Nos vemos lá no Instagram. Namastê, Harion.